Fala galera do 8º ano, tudo bem? Aqui é a Juliana, professora de desenho geométrico, e a gente vai continuar nossas aulas. A gente viu algumas aulas anteriormente, onde a gente aprendia a relembrava, na verdade, algumas construções básicas, e hoje a gente vai dar continuidade, a gente vai relembrar o conceito de mediatriz, né? Relembrar a construção da mediatriz, o que é uma mediatriz e exercícios envolvendo mediatriz. E o mais importante, a diferença entre mediatriz e uma reta perpendicular, tá bom? Então vamos começar aqui a nossa aula. Vou botar aqui bonitinho, trocar de papel, vamos ver se tá ok. Então vamos lá, galera. O que é mediatriz de um segmento, né? A gente diz que a mediatriz de um segmento é uma reta, tá? É uma reta que passa pelo ponto médio de um segmento, ou seja, ela passa pelo ponto médio, tá? E além disso, ela é uma reta perpendicular, ou seja, ela forma um ângulo de 90 graus com esse segmento. Ou seja, ela é uma reta, tá? Que passa pelo ponto médio e divide o segmento em duas partes congruentes. Ou seja, a medida de A até M, ela é igual à medida do segmento M até B. Então, isso aqui, ó, é uma característica, na verdade, é uma definição da reta mediatriz, ok? Então, aqui, só relembrando pra gente poder gravar, mediatriz é uma reta perpendicular a um segmento de reta, ou seja, tem que ser segmento de reta, tá? E passa pelo ponto médio desse segmento. Então, muita gente vai se perguntar assim, né? Mas, professora, né? Existe mediatriz de uma reta R, por exemplo? Gente, não tem como existir uma mediatriz de uma reta. Por que não tem como existir uma mediatriz de uma reta? Porque a gente não consegue determinar o ponto médio de uma reta. A reta, ela tem infinitos pontos alinhados que ele se estende tanto para a esquerda quanto para a direita. Então, a gente não tem como determinar o ponto médio de uma reta, mas a gente consegue determinar o ponto médio de um segmento, que é uma parte da reta, né? E a gente tem que o ponto A e B são os extremos desse segmento. Então, se ele é um pedaço de reta que eu consigo determinar a medida dele, eu consigo determinar onde é a metade dele, né? Que seria o ponto médio. Tudo bem? Então, isso aqui é mediatriz. Mas também existe uma outra propriedade muito interessante da mediatriz, que fala sobre os pontos que pertencem à mediatriz são equidistantes. O que eu tô querendo dizer? Tô querendo dizer o seguinte, que eu posso pegar qualquer ponto, tá, que pertence à mediatriz. Então, eu vou pegar esse ponto aqui, ó, que eu vou destacar, que eu vou chamar esse ponto de ponto P, tudo bem? Se você observar, a distância do ponto A até o ponto P, tá? A medida dessa distância, ela vai ser igual à distância do ponto P ao ponto B. Então, essa também é uma propriedade da nossa mediatriz, ok? Então, ó, essa distância aqui, ó, qualquer ponto que você pegar aqui, ó, eles serão equidistantes, ou seja, vai ter a mesma distância dos extremos do segmento, ok? Então, aqui, ó, relembrando aqui, ó, todos os pontos que pertencem à mediatriz, essa que tá de laranja, são equidistantes. O que significa equidistantes? Mesma distância das extremidades do segmento. Ou seja, eu peguei o ponto P pertence a essa mediatriz e a distância do ponto P até o ponto A e do ponto P até o ponto B são congruentes, é a mesma distância, tudo bem? Então, essa é uma propriedade da nossa mediatriz, ok? Então, é isso que a gente precisa gravar. O que é mediatriz? Mediatriz é isso, tá bom? Então, agora vamos ver como é que a gente constrói uma mediatriz, tá? Deixa eu botar aqui bonitinho. Como é que a gente vai construir o traçado da mediatriz? Na verdade, muitos de vocês já conhecem, né, como é que a gente faz esse traçado. Então, eu vou pegar o meu compasso, ok? Vou pegar aqui meu compasso e vou abrir o meu compasso um pouco mais que a metade. Lembrando que a gente tem que ter o quê, gente? Bom senso. Não adianta abrir desse tamanho aqui, ó, muito maior do que a minha folha, então não vai dar. Então, eu vou abrir um pouquinho maior que a metade. Não precisa ser uma medida tipo assim, ai, tem que ser maior tanto. Não, só basta ser maior, um pouquinho maior que a metade, usando o bom senso. E aí você vai fazer um arco embaixo e um arco em cima. Lembrando que a ponta seca tem que estar num dos extremos, ok? Vai fazer a mesma coisa, sem mexer na medida, no outro extremo desse segmento. Então, aqui, ó, tá vendo? Eu botei a ponta seca aqui,
vou lá, ó, vou fazer um arco para eles poderem se cruzar. Quando eles se cruzarem, vai acabar formando o quê? 2 pontos, né? Um ponto aqui e um ponto aqui. Agora, basta que eu ligue esses 2 pontos. Então, vou vir aqui, boto a régua bem certinho, veja assim, ó, que tá ok. E traço. Essa reta que eu acabei de construir, ó, é a nossa mediatriz deste segmento, ok? Então, espero que vocês tenham entendido, tá? Se não entenderam, volta aí no vídeo, ou então escreve aí nos comentários, me manda mensagem, que aí a gente dá um jeito de rever esse conteúdo, tá bom? Então, vamos ver mais um exercício aqui, ó. Mais um exercício não, vamos ver um exercício, né? Divida o segmento abaixo em 4 partes congruentes. Ou seja, eu quero dividir esse segmento aqui em 4 partes. Então, como é que eu posso fazer a divisão desse segmento? Eu posso fazer a mediatriz uma vez, porque aí vai dividir em 2 partes. Depois eu posso fazer a mediatriz desse lado e depois do outro lado. E aí eu vou estar dividida em 4 partes. Então, vamos ver como é que a gente faz? Vou pegar o meu compasso mais uma vez, vou abrir um pouco mais que a metade aqui, trabalhando com bom senso. Então, vou lá, vou fazer um arco em cima, um arco embaixo. Do outro lado, agora, ponta seca aqui, ó, no outro extremo. Venho aqui, em cima e embaixo. E agora, eu vou fazer um mediatriz. Lembrando, gente, que eu não tô interessada, né, em todos os pontos, né? Eu tô interessada aqui onde divide, né? Então, aqui, ó, é o ponto médio. Então, eu não preciso construir a mediatriz toda. Eu tô usando a ideia da mediatriz para encontrar a resposta do problema. Então, aqui, ó, ponto médio desses 2 segmentos, desse segmento aqui, dividir ele em 2. Agora, como eu quero dividir em 4, eu vou dividir esse cara aqui em 2 e depois eu vou dividir esse cara em 2 partes. Então, vamos lá. Bota a ponta seca aqui de novo, abro um pouco mais que a metade que esse segmento aqui, ó. E vou lá, faço um arco em cima, um arco embaixo. Com a mesma medida, vou no outro extremo desse segmento, um arco em cima e um arco embaixo. Repara, gente, que aqui não encostou, tá vendo? Não tem problema, volta lá de novo, tá vendo? E depois você dá um risquinho e aí você consegue terminar o seu desenho. Então, agora eu venho aqui de novo, tá vendo que formou 2 pontos. Vou alinhar aqui a minha régua. E aqui eu vou marcar o meu outro ponto. Eu podia passar tudo, né? Mas como eu só tô interessada nos pontos, então não precisa. Eu vou chamar esse aqui, ó, de ponto N, ok? Então, ó, acabei de dividir ponto N de Nair. Acabei de dividir essa parte aqui já em 2 partes, mas eu quero em quantos? 4. Então, eu vou dividir agora esse aqui em 2 partes. Vou colocar a ponta seca aqui, olha, em cima e embaixo. Vou botar no outro extremo, em cima e embaixo. Agora, eu vou pegar a minha régua do mesmo jeito que eu fiz no outro. Oito mesmo, meu desenho tá dançando aqui. Do mesmo jeito, venho aqui, ó, vejo se tá certinho e vou marcar. Vou chamar esse ponto aqui, ó, de ponto P. Agora, acabou o meu exercício, já terminei. Ó, eu acabei de dividir esse segmento em 4 partes congruentes, utilizando o conceito de mediatriz, ó. Esse cara tem a mesma medida que esse segmento, que esse e que esse segmento, ok? Acabou, só isso. Então, gente, aqui, ó, só pra finalizar aqui, ó, rapidinho, gostaria só de, mais uma vez, focar aqui, olha, na parte de a diferença entre mediatriz e perpendicular, tá? Então, ó, quando a gente quer ter uma reta perpendicular a uma outra reta, desculpa, quando a gente quer ter uma reta que forma um ângulo de 90 graus com uma reta, a gente vai ter uma perpendicular. Não tem como ter uma mediatriz de uma reta, porque não tem como determinar o ponto médio dessa reta. Já quando a gente tem um segmento, a gente consegue determinar esse ponto médio e, portanto, a gente consegue determinar a mediatriz desse segmento, ok? Então, lembrando que passa pelo ponto médio, dividindo o segmento em 2 partes congruentes, e qualquer ponto que pertence a essa mediatriz é equidistante dos extremos, ok? Como exemplo aqui do ponto P. Então é isso, galera. Vejo vocês aí no próximo vídeo. Se vocês estiverem com alguma dúvida, me mandem mensagem que eu vou respondendo, tá bom? Tentem reproduzir esses exercícios e a gente vai se falando aí, tá bom? Um beijão, tchau, tchau.